Vamos lá, acho que eu vou pegar. Talvez eu vou pegar essa aqui. Não, essa aqui eu já assisti. Com certeza é essa aqui, Vamos lá, hoje é sexta-feira, né? Década de 90, você está lá, saindo da escola com seu Walkman na orelha, a caminho da locadora, ou então você está no seu carro, a todo vapor, correndo para a locadora para alugar aquele filme mais cobiçado. Por quê? Porque hoje é sexta-feira e é dia de alugar fita VHS. Finalmente achei! Olha, quase que eu fico sem as minhas VHS hoje, hein? Porque tava difícil a disputa aqui, mas cheguei vivo, consegui. E é o seguinte, hoje o assunto do vídeo é sobre fitas, tanto videogame quanto VHS, e também vamos falar um pouquinho de música aí, que é aquela trilha sonora perfeita para sexta-feira na década de 90. Mas a gente vai falar agora sobre a parte de VHS. Não precisa hoje de câmera móvel, já estamos aqui na nossa locadorazinha aqui, né? Aqui tem uma coleçãozinha aí que eu tenho de VHS, DVD, enfim, e eu separei 3 filmes que eu considerava na época muito difíceis de alugar. Pois é, gente, você, com certeza, se você viveu a década de 90, viveu a época das locadoras, você com certeza foi numa locadora numa sexta-feira, queria alugar aquele filme que você tanto gosta e chegava lá, pá, dava de cara com a prateleira vazia, todos alugados, ou o que sobrava é aqueles legendados que você não queria assistir filme legendado, né? Eu, pelo menos, eu adorava os dublados. Mas conta aí pra mim nos comentários, você prefere legendado ou dublado? Agora vai gerar uma guerra, hein? Mas voltando ao assunto, então você chegava na prateleira e estava vazia. E aí você não conseguia alugar aquele filme. Por quê? Porque tinha promoção, né? Tínhamos a promoção de você alugar na sexta-feira e só devolver na segunda-feira, né? Pois é, às vezes você alugava 2 fitas e você devolvia só na segunda-feira. Dava tempo suficiente de você assistir aquele Titanic lá de 2 VHS, ou Iluminado, que também era 2 VHS, e assistir e voltar milhões de vezes aquele filme que você gostava, assistir 2, 3, 4, 5 vezes, e também zerar aquele jogo que levava tempo, né? Antigamente tinha tempo, nós tínhamos jogos que eram grandes também, hoje não se compara, né? Mas antes tínhamos jogos que você levava pelo menos 2 dias aí pra zerar, né? Tanto quanto num videogame quanto no outro também. Mas, falando de VHS, eu separei 3 VHS aqui pra gente falar, e um em especial a gente vai falar um pouquinho mais de algumas fitas que eu considerava que eram difíceis de alugar. Olha, essas daqui me deram canseira na sexta-feira. Quer saber? Vai pro próximo bloco. Bom, vamos lá. Em terceiro lugar, uma que me deu muita dor de cabeça na época, eu acho que por causa do tema ser infantil, né? E os pais alugavam muito para as crianças no final de semana, eu me incluía nessa, né? Era essa aqui, ó. Power Rangers, galera. Power Rangers, o filme. Ô fitinha danada pra achar na locadora de sexta-feira, hein? Nunca você achava uma fita dessa disponível. Olha que tinha bastante cópias, né? Mas era o sonho da molecada ser um Power Ranger na época. Esse filme aqui saiu bem na época que o Power Ranger estava estourando, né? Aquele filme, esse filme aqui, ele conta aquela história do Ivan Uzi, né? É um vilão aí que praticamente eu achei muito ruim, mas foi um filme legal na época, né? Trazia todos os Power Rangers, e aí uma novidade nesse filme é que eles viravam ninjas também, né? Então uma coisa muito legal. Eu gostei muito, né, dessa época aqui, e inclusive saiu até os bonequinhos dos Power Rangers Ninja, mas eu acho que não colou muito. O legal mesmo é aqueles bonequinhos que trocavam a cabeça. Inclusive eu tô precisando de um desses aqui, hein? Se tiver doando aí, alguém tiver uma doação ali, ó, eu aceito, hein? Use, you lose. Mighty Morphin Power Rangers, the movie. The power is on June 30th. Olha, agora esse aqui vai dividir opiniões, porque eu colocaria em primeiro lugar, mas não é só porque eu gosto, né? Eu tenho que colocar em primeiro lugar aquele que realmente foi muito difícil de achar mesmo. Porém, esse aqui dispensa comentários. É o meu filme favorito, quem me conhece sabe. Estamos aqui com Jurassic Park, cara. Jurassic Park, e principalmente essa capa de fóssil, galera.
Olha, eu não tenho nem palavras para descrever esse filme, porque todo santo dia eu assisto esse filme aqui na Sala do Tempo. Jurassic Park foi sim um filme muito difícil de achar, principalmente nas sextas-feiras, porque, cara, um sucesso danado, ninguém viu aqueles bichos daquele tamanho, o Steven Spielberg revolucionou o cinema em 93. Então, assim, imagina você ver aqueles bichão na tela da sua TV em casa, que na época não tinha tecnologia nenhuma, a gente não tinha internet, não tinha acesso a nada. Ver uns bichos desse tamanho, real, na sua tela de TV, cara, isso ficou por décadas e décadas aí, esse sucesso do filme, e até hoje é muito sucesso, né? Então, na época era muito difícil de se conseguir, principalmente porque algumas locadoras, né, elas disponibilizavam, né, não era todas, algumas locadoras disponibilizavam você alugar com esta capinha aqui, ó, esta capa de fóssil. Cara, isso foi um sucesso. Eu, quando criança, eu ficava louco com essa capa. Eu ficava meia hora só admirando a capa aqui. Nossa, meu Deus. E principalmente porque era uma fita muito diferenciada, né? Era uma fita amarela, como eu mostrei pra vocês aí no VT, né? Então, é uma fita já diferenciada. E, cara, aquele cheirinho de fita, hein? Nossa senhora, porque a fita ficava mais de uma hora ali no VHS, quando você tirava ela tava quentinha, parecendo um pão fresco, uma coisa, uma delícia. E agora, a nossa primeira posição aqui, a fita VHS que mais me deu trabalho para alugar, que realmente eu não encontrava de jeito nenhum, e ela tem explicação. Tem explicação por estar em primeiro lugar. Bom, primeiro que esse filme, ele foi um divisor de águas, também na época de 90, 93, se eu não me engano, por aí mais ou menos. Ele trazia algo que era muito revolucionário. O outro trazia dinossauros. Esse aqui ele trazia o futuro. Pois é. Então naquela época muita coisa não se via e esse filme trouxe isso, né? Equipamentos futurísticos, veículos futurísticos, tudo futurístico. Então era uma novidade na época. A galera gostava de assistir esse filme por causa disso, né? E pegava todos os tipos de público, não só o infantil, mas também o adulto também. Bom, nós estamos falando aqui desse filme. O Demolidor! Pois é, Demolidor, cara. Ele juntava duas feras aqui, ó, do cinema. O Wesley Snipes e o Stallone, cara. Esse é o famoso filme das conchinhas, né? O famoso filme aí da porradaria lá no futuro. Dispenso comentários também, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse filme, curiosidades desse filme, mas por que ele era difícil de alugar na época, galera? Porque esse filme aqui, ele saiu em baixa tiragem, tanto que esse VHS foi muito difícil de eu conseguir também, inclusive, tá? Não é um filme fácil de achar, o nível de raridade desse filme aqui é um pouquinho elevado, mas você consegue achar ainda, tá? Só que eram poucas tiragens, nem todas as locadoras tinham esse filme também para alugar, não eram todas, né? E ele fez muito sucesso. E aí, como ele fez muito sucesso, tinham poucas tiragens, resultado, prateleira vazia. E eu adorava esse filme, até hoje eu adoro esse filme. Send the maniac to catch her. We're police officers. We're not trained to handle this kind of violence. You're on TV! The test button. Forgot to say Simon Says. Agora olha só, a locadora não era só fita de VHS não, também tinha a parte de videogame. E olha aqui, foi uma parte que eu frequentei muito, muito. Como um bom retro gamer que eu sou, a gente com certeza alugava muita fita de Super Nintendo, de Mega Drive, de Master System, principalmente Master System, mas a gente vai falar
num outro vídeo sobre esse console. Hoje eu vou dedicar em Super Nintendo e Mega Drive. Bom, quais foram os cartuchos mais difíceis para me alugar na sexta-feira em uma locadora na década de 90? Eu vou falar para vocês, mas não vai ser aqui nessa câmera, vai ser na câmera móvel. Vem comigo, vem! Fala galera, chegou a hora da nossa câmera móvel. Eu vou trazer vocês aqui para um cantinho. Aqui nesse cantinho aqui tem muitos jogos de Super Nintendo. Praticamente quase todos da minha coleção estão aqui. E hoje eu vou escolher um deles. Vou falar qual que era o mais difícil para mim alugar, que eu nunca consegui achar ele numa sexta-feira nas locadoras. Vem comigo, vamos lá. Ó, então vamos lá. Aqui, ó, então eu tenho alguns jogos de Super Nintendo aqui, mas ele está aqui, ó. Um deles está aqui. Ele está dentro da caixa de sapato. Cara, qual que era a sua recordação, né? De onde você guardava os seus cartuchos, né, na época? Eu, por exemplo, guardava numa caixa de sapato. Então, obviamente que eu preservei essa cultura, né? Eu preservei aí esse hábito, né, de guardar cartuchos numa caixa de sapato, né? Então vamos lá. Aqui eu tenho alguns, eu vou tirar aqui esses de cima. Nós vamos procurar juntos, né? Vamos ver, acho que ele tá por aqui, ó. Então tem alguns... obviamente que não poderia faltar esse aqui, né? Já falamos dele na VHS. Mas ele está... opa, aqui! Esse aqui, galera, vamos falar dele aqui, ó. Super Mario World. E galera, mais dois jogos que eu considero muito difícil de alugar na época, também para Mega Drive. Pois é, para Mega Drive também tinha alguns jogos bem específicos, e a gente tem aqui uma gavetinha, eu vou mostrar aqui para vocês, uma gavetinha aqui cheia de jogos. Deixa eu virar a câmera que é melhor, né? Vamos lá, virando a câmera, então a gavetinha aqui. Alguns jogos que eu tenho desde a infância, né, coisas que eu guardei aqui, mas dois jogos que realmente foram muito difíceis de achar numa sexta-feira na locadora, era esses daqui, ó. O Sonic 2 era bem difícil, todas as cópias que tinham dele eram bem difíceis, e o outro, ele tá por aqui, ó, vamos ver, esse aqui. Esse também não era muito fácil de achar numa sexta-feira não, galera. Tartarugas Ninja Hyperstone East. E galera, além do Super Mario World, também tinha um outro jogo, ele tá mais fácil, ele tá aqui na minha bancada já, porque consequentemente eu estou jogando ele. Tinha esse jogo aqui, ó, Donkey Kong Country, galera. Quem lembra aí do Donkey Kong? Esse jogo, ele era muito difícil de encontrar nas prateleiras aí nas sextas-feiras das locadoras, porque ele é um jogo de save. Os dois são jogos de save, né? Tanto esse quanto esse eram jogos de save e você tinha que continuar, né, o progresso do jogo. Então, esse era um jogo que era muito difícil, porque a galera não conseguia terminar em um dia só, nem esse aqui também. Então a galera precisava de 2 dias mais ou menos. Então, obviamente que a galera alugava de sexta-feira para devolver só na segunda e dava tempo muito bem de terminar o jogo, né? Vamos jogar, vamos aproveitar aqui, vamos colocar um Donkey Kong, né? Vamos lá, colocar um Donkey Kong. Processo, né, da fita. Vamos ligar a TV. Controle, né? Um excelente controle. Agora sim. Bom, vamos lá, vamos ligar então.
é isso aí, galera. Vamos reviver um pouquinho aí, ó, o Sonic 2. Game maravilhoso. Vamos jogar um pouquinho lá. Vem comigo. Precisa, né? Vou tampar o Mega Drive aqui, né? Mas tudo bem. Belezinha. Vamos lá, um player. Ah, meu Deus, já comecei aí. Tô destreinado, hein? O hard não é mais hard. Ah, ainda manja ainda os esquemas. Agora nós vamos jogar esse aqui, galera. Tartarugas Ninja Hyperstone Ace. Esse jogo aqui é incrivelmente legal. Bora, vamos lá comigo. E... Puta, that's kick shell, cara. Bom, eu gosto de jogar com o Donatello, do bastão. Bora. É, ó, sentar a paulada aí, ó. Toma. Bora. Vambora. Agora vai explodir tudo. Agora é nas... A porradaria agora é nas ruas de Nova York. Se eu não me engano, esse carro aqui ele vai sair do lugar. Tem que ficar muito esperto. Olha lá, falei? E eu tomei. Chega. Bom, agora que você já sabe quais foram os filmes que eu considerava mais difíceis de alugar numa sexta-feira, teve os games também, tipo, bater um papo aí, jogar um pouquinho de game. Não tem coisa melhor do que chegar numa sexta-feira, pelo menos na década de 90, né? Não tinha coisa melhor do que você chegar numa sexta-feira e botar aquele seu disco favorito pra tocar inteirinho do começo até o fim. E eu vou listar pra você aqui pelo menos 2 discos aí que eram perfeitos pra se tocar numa sexta-feira. Bora? E olha só onde estamos aqui de volta, no Cantinho da Música, que é pra gente mostrar um pouquinho pra vocês do que a gente ouvia na sexta-feira à noite na década de 90. Bom, pra começar, vamos tirar esse aqui do tripé, né? Vamos lá, peraí, deixa eu mexer aqui. Aí, vou mostrar pra vocês aqui, porque a minha pequena coleção de discos, ela tá aqui embaixo, né? Então, são dois discos apenas, vamos caçar junto comigo. Pronto, virei a câmera. Bom, aqui a gente tem heavy metal, aqui tem um pouquinho de rock, né? Algumas coisas aqui. Bom, Fight No More. Esse aqui a gente vai falar para outro dia, cara. Eu acho que ele tá aqui no pop. Então, ó, Michael Jackson, o que mais tem aqui? Cyndi Lauper. Já falamos de Cyndi Lauper bastante, hein? Nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, corre lá para ver, hein? Nossa, isso aqui é muito nostálgico, galera. Quem lembra dessa loja Mapping? Olha só, esse disco foi comprado no Mapping. É de quem que é esse disco aqui? Da Roxette. Também era uma boa trilha para ouvir numa sexta-feira, viu? Mas não é o foco agora. O foco agora... Isso aqui, ó. Ah, cara, isso aqui combina perfeitamente com sexta-feira. Estamos falando de Pet Shop Boys. Vamos botar para ouvir aí. All day, all day, all day. Now I know you play a different game. E é isso aí, galera. Então, continuando, depois dessa balada inteira aí, né, de Pet Shop Boys, a gente tem um som que era muito gostoso de ouvir toda sexta-feira. Eu me lembro que eu chegava a ouvir junto com a minha mãe, com os meus amigos, né? A gente ouvia muito esse som, porque também englobava um pouco do público infantil. Na época eu era criança ainda, né? Mas eles foram praticamente os pioneiros aí, né? Das boy bands, cara. Pra quem não sabe o que eu tô falando, eu vou pegar o disco aqui embaixo. Se liga. Eu tô falando desses caras aqui, ó. New Kids on the Block, New Kids on the Block, cara. Praticamente aí uma das primeiras boy bands aí que chegaram aí, né? Então esses caras aqui,
eles tinham alguns sons bem legais, tocava na rádio direto, mas sexta-feira era dia de ouvir New Kids on the Block. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. E é isso aí, galera. Chegamos no final do vídeo. Pois é. Tchau, tchau, tchau. Mas eu não vou viajar. Eu vou ficar aqui nesse exato lugar, preso na sala do tempo, produzindo conteúdo pra você que tá curtindo aí, que tá gostando dos nossos conteúdos no RetroHard. Então, já senta o dedo no like aí, curte, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e ativa os sininhos para as próximas notificações aí, os próximos vídeos, beleza? Acompanha também a gente lá no Instagram, lá é sensacional, tem history todo dia, tem uns posts bem legais e tem também toda a nossa rotina aqui na Sala do Tempo. Então acompanha lá no Instagram que também é bem legal. Hoje é sexta-feira, então como toda sexta-feira, né, eu aluguei aqui, seja o videocassete, seja os jogos, seja as fitas de VHS, eu só vou devolver isso aqui na segunda, galera. Então o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar. Lógico que eu vou ter que aproveitar, porque senão passa num tempo rapidinho aí. Daqui a pouco já é segunda, cara. Tchau, fui! Tchau, tchau, tchau. Logo, logo eu vou voltar.